Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece. O Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, né? Na Rua Progresso, 1190, iluminando cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 151. Rogar. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Vários propósitos que se estabeleciam na alma por anseios aflitivos do sentimento caem após realizados nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Pedidos que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidos, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para linhas da banalidade, e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa a condição de essencial. Forçoso, desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender. De pronto, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitos daqueles que nos afiguram bons resultam em males que nos arruinam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso para satisfazermos, prejudicando-se frequentemente, em nome do amor, por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos, assim, a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lição número 151. Rogar. Não se faça a minha vontade, mas a tua, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 42, ela faz parte de um trecho em que reflete ou que Cristo faz a oração no horto ou no Monte das Oliveiras. Momentos antes, no Evangelho, ele comunica a Pedro que será negado 3 vezes. E logo após, eu gostaria de ler aqui todo o Evangelho dessa parte. Oração no horto. Saiu e, segundo o costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ao chegar ao lugar, disse-lhes: Pede para não sucumbirdes na prova. Afastou-se deles à distância de um tiro de pedra. Ajoelhou-se e orava: Pai, se queres, afasta de mim essa taça, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que lhe deu forças, e entrando em agonia, orava mais intensamente. O suor lhe corria como gotas de sangue caindo no chão. Levantou-se da oração, aproximou-se de seus discípulos e os encontrou adormecidos de tristeza. E lhes disse: Levantai-vos e pede para não sucumbir na prova. Ou seja, Jesus Cristo sabia de todas as provações que iria passar.
sabia do calvário que o esperava, e um espírito tão evoluído contra ele, mesmo assim ainda teve dúvida. No momento de dor e de desespero, conforme fala o Evangelho, né, ele entendeu que não era a vontade dele que devia prevalecer, e sim a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo era o que era para acontecer com ele. Ele roga ao Pai e pede que afaste dele tudo aquilo que iria acontecer, mas em prece recebe o consolo de espíritos superiores elevados e diz: Pai, faça a sua vontade e não a minha. Logo em seguida, no Evangelho, ocorre a traição de Judas e ele é entregue nas mãos dos soldados para que seja cumprido aquilo que foi profetizado. Queridos irmãos, somos espíritos procedentes do mesmo Pai e, como o próprio Cristo, temos que acatar a vontade de Deus, pois Ele conhece o que é melhor para cada um de nós. Nós não sabemos, nós não temos a mínima ideia do que somos, do que fomos, mas temos uma certeza: precisamos melhorar. Precisamos crer que em tudo existe uma providência divina e que somos, sim, filhos do Pai que nos ama, e qualquer dor e sofrimento que nos é imputado não é à toa. Ele não quer ou não, ele não vai fazer com que soframos injustamente, porque ele é o maior símbolo de amor e justiça que existe. Então tenhamos fé. Somos seres em evolução. O que hoje é importante em nossas vidas, amanhã será supérfluo. E se hoje isto é motivo de preces e rogativas, cabe avaliarmos se estas preces são em favor de nossas ambições, interesses ou aflições, que na maioria dos casos são frutos de nossas próprias atitudes e escolhas, nesta ou em vidas passadas. Emmanuel nos convida a pensar principalmente no que vai acontecer em nossas vidas se nossas rogativas forem acatadas pela espiritualidade maior. Parem e pensem, ou pensemos todos nós, o que estamos pedindo em nossas relações? Será que, se recebermos isso, nos tornaremos pessoas melhores ou piores? Será que o que estamos pedindo temos merecimento? Porque pedir, todo mundo pede, mas avaliar se está em condições de receber é outra história. Lembremos do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 30. Se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ir para o inferno. Então, muitas vezes, estamos passando por situações difíceis, mas a providência divina está fazendo isso para nos poupar de coisas muito piores. Talvez, ou na maioria das vezes, nós não temos ainda essa compreensão e julgamos sermos o quê? Vítimas. Quando, na realidade, o que estamos recebendo é o quê? É uma proteção contra nós mesmos e de coisas muito piores que iriam acontecer conosco. Teve um dia que eu estava indo para o centro espírita e ia buscar umas doações no caminho, e de repente, sem mais nem menos, eu atravessei uma placa de pare. O Orlando lembra disso, né? E rebentei meu carro todo. E eu fiquei pensando, por quê? Com certeza, aquilo foi
para me poupar de outra coisa. Pelo menos eu imagino assim. Por qual motivo seria? Eu não sei. Talvez para frente eu poderia atropelar uma pessoa, ou coisa pior poderia acontecer. Só que a gente não tem essa compreensão ainda, então nós achamos que somos vítimas de tudo, quando na realidade devemos agradecer a Deus tudo o que acontece, porque tudo é motivo de crescimento. Saibamos apenas acatar a vontade do Pai. O que hoje rejeitamos ou condenamos no próximo, seja por esclarecimento ou provações, amanhã poderá ser incorporado em nossas vidas. Sendo assim, em nossas orações, roguemos sabedoria para julgar a nós mesmos e que nossas preces sejam em favor da cura das doenças de nossa alma e do bem-estar do próximo. Deus e a espiritualidade maior sabem o que é melhor e necessário para cada um no presente momento de nossas vidas. E só recebemos o que plantamos. Assim sendo, não adianta suplicar aquilo que não fazemos ou fizemos por merecer, ou o alívio do que é necessário ao nosso aprimoramento espiritual. Peçamos em nossas orações este entendimento, fé e a compreensão de que não deve prevalecer a nossa vontade, e sim a vontade do Pai. E lembremos da oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Concluindo, peçamos sabedoria para rogar o que realmente é necessário para levar a nossa alma, curar nossas mazelas e afastar nossos pensamentos fúteis e mundanos. Afastar também tudo que nos mantém apegados e atrelados aos espíritos inferiores e obsessores. E assim, com ações e pensamentos elevados, nossas rogativas ou nossas preces sejam ouvidas por seres de luz, que sintam em nossos corações e pensamentos a essência divina que fará nossas rogativas um pedido coerente e plausível de ser atendido. E aí, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mudando ou fútil. Elevai vosso espírito até aquele a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho fala que pede e a porta será aberta. E a oração é o único canal que nós temos de comunicação com os espíritos elevados e com o próprio Jesus Cristo. A questão é, se nós queremos ser ouvidos, devemos colocar os nossos pensamentos e os nossos corações em sintonia com eles. Avaliar a nossa conduta, ver se o que nós estamos pedindo é justo. Muitas vezes pedimos coisas fúteis. Quantas vezes vemos pessoas orando para ficar
até mesmo rico, pedindo um novo emprego, mas não se preparam para ele, pedindo saúde, mas perdem horas e horas em coisas banais, em vícios e outras coisas. Julgam o outro e pedem orações para se tornarem pessoas melhores quando não o fazem nem a si próprios. Então, devemos sim orar e pedir a Deus, mas primeiro devemos olhar dentro do nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossos comportamentos. São condizentes com o que estamos pedindo? Tem gente que fala, eu rezo, eu oro, mas não sou atendido. Mas por quê? Será que ele está fazendo a parte dele? Será que ele está orando com fé, com força de vontade? Será que ele tem aceitado e acatado aquilo que lhe é pautado e necessário para a sua própria evolução? No livro Coragem, Emmanuel nos dá uma mensagem. O título chama Oramos. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiramos a devida solução na base do nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Queridos irmãos e irmãs, os ensinamentos de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na minha opinião e para mim, são um convite a refletir que as nossas orações encontram respaldo, sim, junto à espiritualidade maior. Mas é preciso, antes de tudo, que estejamos munidos de um cabedal positivo em relação e merecedor em relação àquilo que pedimos. Se não fazemos ou procuramos sermos pessoas melhores, como na parábola que Cristo explica, o servo que perdoou, o rei que perdoou o servo e o servo que não perdoou o seu irmão, como que nós podemos obter alguma coisa? Então, não são as preces que são falhas, são os nossos comportamentos que ainda nos dão condições de alcançar aquilo que queremos. Essa foi a minha reflexão do texto. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus e pedir que as nossas súplicas sejam ouvidas. Muitas vezes o fazemos
inconscientemente para atender desejos, orgulhos e vaidades. E se assim for, mostre-nos o caminho, Senhor, para que possamos refletir nesses pensamentos. Que as nossas orações, Senhor, em relação às nossas dores, os nossos problemas cotidianos, sejam ouvidas diante de nosso merecimento. Que possamos ter plena consciência, Senhor, que podemos levar o nosso pensamento a Ti, mas antes de tudo, tentando ser pessoas melhores em relação a nós mesmos e ao próximo. Peço nessa noite de hoje uma oração especial a todas as vítimas da guerra de Israel, da guerra da Croácia. Peço também pelos nossos irmãos que se encontram embaixo das pontes, nos asilos, nos albergues. A todos os irmãos que andam desorientados em função de todos os vícios, sejam eles alcoólicos ou de psicotrópicos, drogas e outras formas de entorpecentes. Aqueles que perambulam, Senhor, sem conhecer o vosso amor e a vossa proteção, entregues a pensamentos confusos, perdidos, que muitas vezes os levam à depressão e ao suicídio. Senhor, estenda sobre nós a vossa luz e o vosso manto, e que compreendamos, Senhor, de uma vez por todas, que fora da caridade não há salvação, e que a prece bendita não é a que tem palavras bonitas, mas aquela que sai do nosso íntimo, e que esse íntimo tem que estar iluminado, tem que estar puro, dentro da condição de cada um. Não somos santos, mas devemos pautar por atividades e por atitudes que elevam a nossa capacidade e o nosso brilho, o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Põe, Senhor, em cada coração uma luz que acenda esse princípio divino que cada um carrega. E assim, essa luz que nos ilumina, que nos traz semelhante a vós, possa resplandecer a cada dia. E que a humanidade reconheça, Senhor, que precisamos amar uns aos outros e respeitar mais uns aos outros. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como em todo o universo, o pão do Espírito e o pão da matéria nos dai hoje. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Pois só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, sejamos dignos de vossa bondade e de vossa luz. Que os espíritos da falange de unidos para o bem, sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, o governante de nosso planeta, nos abençoe. Fluidifique a água que colocamos. Que nessa água seja colocada, Senhor, o bálsamo para as nossas dores físicas e o bálsamo para nossas mazelas espirituais. Que assim seja. Eu despeço e agradeço a todos a oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que possamos ser ouvidos em nossas preces e em nossas súplicas. Muito obrigado.